Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje por um encontro super especial, onde eu vou abordar alguns temas muito pontuais que nós estamos vendo no noticiário aqui no Brasil, mas eu quero abordar com vocês uma questão de fundo que é a principal, é o estado de espírito que a gente está vivenciando nesse momento aqui no Brasil. As dúvidas que nós estamos experimentando, as tensões que nós estamos vendo em alguns cantos, o comportamento de pessoas. O que é que está acontecendo aqui no Brasil? E eu quero explicar para você que isso é absolutamente natural, essa situação que nós estamos vivenciando, e previsível também, né? Porque é natural que o ser humano, quando ele consegue escapar de um perigo concreto, né? O perigo de um acidente, o perigo de uma fera que está atrás de você, o perigo de um problema natural. Quando você consegue escapar de uma situação como essa e que te faz voltar as suas atenções somente para a fuga, somente para se livrar do problema, no momento seguinte você fica repleto de dúvidas. Você, enfim, vai começar agora com mais tranquilidade a examinar qual caminho que você seguirá. Quando você está sozinho, você fica com a sua dúvida só para você. Você fica ali com o seu livre-arbítrio, né, para decidir qual a direção. Mas quando você está com um grupo maior de pessoas e quando você está numa sociedade que tem milhões de pessoas, aí essas dúvidas elas ficam cruéis, né? Porque a sua decisão ela não pode ser definidora dos caminhos de todo mundo. É necessário que haja uma partilha, né? Um entendimento coletivo de qual caminho esse grupo maior tomará. Os processos eleitorais, eles definem para as sociedades alguns caminhos, né? Não definem os nossos caminhos individuais, mas eles definem alguns caminhos de políticas públicas, de direções que o Brasil, né, uma nação, pode tomar. E hoje nós estamos nesse momento aqui, nós escapamos de um grande perigo, e quem estava nos provocando os perigos também está repleto de dúvidas também, né? Porque na cabeça deles, eles aumentaram um perigo e nós nos livramos de um perigo. Então a gente está vivendo aqui no nosso país um momento de muita letargia, porque inclusive esses dois grupos têm dificuldades de comunicação um com o outro, pelas suas percepções, pelas suas interpretações do que é perigo, do que não é perigo e por aí vai. É impressionante uma pesquisa que saiu semana passada, que aponta que pelo menos 44% da população brasileira ainda crê num perigo de nos convertermos num comunismo. As pessoas não sabem o que é isso, não existe uma nação eminentemente comunista, nós nunca tivemos uma experiência eminentemente comunista em algum estado nacional. No entanto, isso assusta ainda muitas pessoas, sobretudo quando você tem vigaristas explorando isso, usando o medo para conseguir objetivos políticos. E no caso aqui brasileiro, da família Bolsonaro, do clã Bolsonaro, das pessoas que estavam e ainda estão no seu entorno, essas pessoas visavam não apenas interesses maiores, mas interesses mesquinhos, interesses menores, o seu enriquecimento patrimonial. O universo do medíocre é esse, ele não pensa em nada que esteja numa situação além da sua sobrevivência, do seu conforto, do seu egoísmo. Isso que aconteceu aqui no nosso país. E aí a gente vê o ex-presidente da República ainda publicando, né, requentando. Quem tem um mínimo de racionalidade vê aquilo e fala assim, pô, isso é um negócio muito ridículo. O Bolsonaro colocando vídeo falando que a nação jamais poderá ser comunista, que ele vai lutar para o Brasil nunca ser comunista. Gente, isso assusta muita gente no Brasil, é um negócio impressionante, a gente ri, mas tem muita gente que está acreditando nisso. Para essas pessoas, se de repente se o Bolsonaro começasse a fazer um discurso aqui que o Brasil corre o risco de ser invadido por seres de outras galáxias e que eles iam implementar aqui um sistema de escravidão interestelar, essas pessoas lentamente elas iam começar a acreditar nesse tipo de história também. E hoje aqui no Brasil, uma coisa que poderia funcionar como um grande antídoto para tudo isso seria a gente ter um governo aqui no nosso país que apontasse direções muito claras e tirasse muitos desses temores com a apresentação de fatos, de verdades, enfim, que neutralizasse uma série de situações. Como nesse momento
nós ainda não estamos vendo esse norte apontado, ninguém consegue dizer assim, olha, nós estamos agora numa cruzada aqui no Brasil a favor de uma educação integral. Nós vamos salvar as crianças do nosso país, o futuro do nosso país. Nós estamos com esse propósito. Ou com um outro propósito, né? Nós vamos mexer na política econômica aqui do nosso país. A sociedade precisa estar consciente que o Brasil produz muita riqueza, mais do que qualquer outra nação. E, no entanto, a riqueza nossa está indo para cada vez mais sustentar grupos que estão no topo da pirâmide. Enfim, se esse discurso fosse colocado, se os debates fossem colocados nesse nível, a gente estaria diante de debates dentro de uma racionalidade. Mas o que deixa a gente, às vezes, com essa impressão que estamos meio perdidos, é justamente a gente não ter esse norte. E é isso que a gente tem que cobrar sempre do governo que a gente ajudou a eleger. A gente tem que provocar esses debates porque nós estamos, de fato, numa grande encruzilhada civilizatória aqui no Brasil, né? E se a gente não conseguir superar isso, a gente vai continuar refém da besta fera que a gente conseguiu fugir, ou da besta fera que a gente conseguiu neutralizar. No caso nosso atual, o líder das bestas feras, né, aquele que ficou mais evidente, esse tem que ir para a jaula, esse tem que ser neutralizado e esse tem que ser bastante desmascarado. Como ele está sendo muito útil, ele foi durante um período aqui no nosso país para nos amedrontar, nos encurralar, nos distrair, nos tirar do foco, ele ainda permanece útil para esse mesmo objetivo. Bom, eu vou destrinchar mais algumas pequenas coisas aqui com vocês, mas eu acho que isso que eu estou dizendo aqui para vocês aqui nessa parte inicial já vai provocar muitas reflexões, né? Nós fugimos da besta, nós neutralizamos a besta, mas agora para onde é que nós vamos? Qual caminho que nós vamos, né? Você certamente já deve ter experimentado na sua vida alguma coisa parecida como essa, né? Ter pegado uma condução, de repente você, pô, será que esse ônibus está indo para onde eu estou querendo ir? Que caminho é esse, né? Ou você numa excursão, sei lá, você com algum guia, né? De repente você, será que o cara tem certeza do caminho que ele está indo? Então isso provoca esse tipo de interrogação na gente, né? Bom, eu vou conversar com vocês sobre algumas coisas pontuais, porque isso aí no final da história se propõe, né, algum objetivo. E esse objetivo não é o objetivo que nós estamos traçando, esse objetivo nós estamos sendo embalados no meio dele. Bom, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, a você se inscrever aqui. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá. Todos os dias eu abro um chat entre 5 horas e 5 e meia. Se você puder, participe também. Se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você participar aqui das nossas discussões, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, a besta fera e as bestinhas e as bestonas que estavam ao redor do ex-presidente da República, eles se encontram ainda numa posição de negacionismo absoluto. Eles não querem reconhecer que o monstro com o qual eles estão associados é o monstro. Eles acham que é uma espécie de libertador. E em função de ter essa falsa crença, nada que tente destruir essa crença que eles têm é escutado, é ouvido. Então a gente malha em ferro frio. Você tá querendo dizer para uma pessoa que introjetou uma crença distorcida que aquela crença está errada. É muito difícil. Isso é natural também na humanidade de uma maneira geral, em vários segmentos. Por isso que eu digo para vocês, né? Nós dependemos hoje, para a gente ter uma reação a esse tipo de comportamento, de forças positivas, de discursos, de ações concretas de um governo para que isso seja enfrentado não só na palavra, mas nas ações concretas. Mas isso tudo teve um papel funcional, porque quem se beneficiou numa sociedade ainda escravocrata ou neo-escravocrata continua a ficar cada vez mais rico. E esses grupos, ao longo da história, não só no Brasil, mas fora do Brasil, eles tentam neutralizar as maiorias que estão sendo exploradas, estão sendo espizinhadas, estão sendo alienadas, estão sendo escravizadas, porque se essa massa consegue algum tipo de consciência dessa desigualdade, ela vai lutar contra essa desigualdade. Então, qualquer pessoa que tente revelar esse jogo, e quem é que está ganhando com esse jogo, tem que ser neutralizado. No caso, as pessoas, os humanistas, os progressistas, aqueles que são identificados com a esquerda. E aí há um processo de demonização.
né, para dividir a sociedade. E a figura do ex-presidente da República, ela tem sido muito funcional nessa história, porque durante o governo dele a gente viu a entrega do patrimônio do povo brasileiro para que o povo brasileiro seja mais roubado, como, por exemplo, a privatização da Eletrobras. E aí, como pensa a elite econômica do nosso país sobre esse assalto que vai só prejudicar o povo brasileiro, porque no final da história você paga uma conta mais elevada. Eles falam isso aqui, ó. Um dos editoriais dos porta-vozes aqui do sistema econômico do nosso país. Rever venda da Eletrobras é ideia sem cabimento. Ao levantar o assunto, Lula semeia insegurança no mercado e deteriora ainda mais gestão da economia. Gente, isso aqui foi o maior escândalo, foi o maior assalto que o Brasil viu, né, nas últimas décadas, né? A gente teve outros, mas esse aqui é um dos maiores que a gente já teve. A gente teve a Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, fatiamento da Petrobras, mas esse aqui, foi de matar. Foi um negócio assim, escandaloso, eu já mostrei aqui no nosso portal o depoimento de ministros de um ministro especificamente, né, Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União, dizendo com todas as letras que isso é antipatriótico, foi lesa povo, lesa sociedade, que foi feito com paradigmas equivocados, com falcatruas nas avaliações, enfim. Mas, para o jornalão, o assalto, você assaltar escravo, né, não tem problema nenhum. Escravo é escravo. Escravo não vai perceber, ele tem que continuar escravo. Então vamos assaltar o escravo, vamos arrancar mais do escravo. Então esse é um pensamento escravocrata. E aí eles usam aqui uma série de argumentos para legitimar o assalto. O assalto que foi bem sucedido com o monstro que eles nutriram e que eles protegeram durante a pandemia aqui no nosso país. Gente, se o Bolsonaro tivesse caído pela monstruosidade que ele é e era ao tempo da pandemia, todos esses jogos aqui que estavam sendo direcionados para esses grandes grupos, eles sofreriam algum abalo. Então, por isso ele foi mantido. Simples assim. É a única explicação que qualquer antropólogo, sociólogo, cientista político encontrará da gente ter tido aqui no nosso país um energúmeno, né? Uma besta fera, um apedeuta. E aí não é nenhuma ofensa pessoal, é o registro do personagem, do propósito a que ele serviu. Esse discurso mentiroso, o medo, o pânico moral, é coisa que ele não acredita, que ele não pratica, mas que foi utilizada não só no Brasil, em outras nações também se utilizam desses medos, desses pânicos morais, esses pânicos religiosos, né? Mas aqui no Brasil se prestou a esse assalto, né, que nós sofremos. E hoje, quando eu vi o Jornal Nacional de ontem, que eu vou comentar com vocês em detalhes em outro encontro, né, mostrando a devolução de joias que o ex-presidente da República tentou subtrair, no português claro, tentou roubar. Aliás, ele já tinha roubado, né? Tecnicamente a gente não chamaria de roubo no direito, mas na linguagem popular, roubo é você subtrair o patrimônio que não lhe pertence. Você, tecnicamente, etimologicamente, você pode classificar uma figura desse como um ladrão. O ladrão do latim, né, ele vem de latrones, né? É o cara que em Roma ficava ao lado do cobrador de impostos e sempre conseguia pegar uma beirada ali para lesar o outro. Ganhou isso para o português, virou ladrão. Então, quando a gente tiver um comportamento de um ladrão, é até difícil, né, colocar isso na capa de um vídeo, né, colocar a foto do Bolsonaro e colocar ladrão, mas é isso que ele é. Foi flagrado nesse tipo de situação, com um relógio de mais de 800 mil reais, e isso não ter sido esmiuçado, isso não ter sido mostrado. O Jornal Nacional não falou que só o relógio que foi devolvido, custa mais, eram 25 relógios, custando mais de 800 mil reais, abotoaduras com pedras de diamantes, deve se custar mais de R$1 milhão. Não se fala mais do cavalinho, que era todo repleto de ouro também, enfim. E aí isso fica normalizado. Aí ele devolveu ontem as joias, devolveu metralhadora, não sei o quê. Gente, isso é um negócio que mostra a característica moral do cara que estava governando a nossa nação. E isso é colocado assim como uma questão de segundo plano. Né? Moral da história, eles querem preservar, querem manter vivo esse monstro,
para que sirva de uma espécie de chantagem contra a sociedade brasileira que está lutando contra o monstro. Do tipo, olha, o monstro está aqui, nós não estamos matando o monstro, porque o monstro, ele pode voltar e se ele voltar, ele vai ajudar a gente a continuar a explorar vocês, a acabar com vocês, a deixar vocês perdidos, deixar vocês mais escravizados. Então, gente, esse é o cenário. Como conclusão, isso faz com que nós tenhamos a nossa atenção toda voltada para que o governo que está aí seja um governo propositivo e que enfrente desafios com muita energia, muita capacidade, porque só na reflexão no dia a dia, só no embate, só na abordagem da nossa realidade concreta, sem termos grandes projetos, grandes propósitos transformadores, a gente não vai conseguir matar esse monstro de uma vez por todas não, né? Mas vamos jogando as nossas flechinhas, né? Vamos ajudando aqui como a gente puder, tá bom? Gente, mais uma vez, um grande abraço. Mais tarde eu volto aqui com vocês. Mande seu comentário, tá bom? Tchau!